Olá, meus amigos. Voltando, então, a essa segunda parte. Nós falamos de sais do primeiro momento e vamos falar agora sobre óxidos, tá certo? Vamos falar sobre óxidos. Então, vejam só, aqui tem uma definição bastante importante, ok? Que se distingue um pouquinho daquilo que nós vimos de ácidos, bases e sais. A definição de ácidos, bases e sais é uma definição que depende justamente de como aquela substância vai reagir. Se aquela substância determinada, né, ela reage produzindo como íon positivo o íon hidrônio, ela é chamada de ácido. Se uma outra substância ela reage em meio aquoso, quando a gente coloca ela em água, certo? Ela vai dissociar e vai produzir como único íon negativo a hidroxila, ela é chamada de base. Agora, se a gente tem um grupo de substâncias que, ao colocá-la em meio aquoso, ela forma qualquer outro cátion, qualquer outro ânion, justamente diferentes dos hidroxila e do hidrônio, ela é chamada de sal. Então, nessas três primeiras, é bastante importante a gente levar em consideração como é que essa determinada substância vai se comportar no meio aquoso, certo? Agora, nós vamos para a definição de óxidos, ok? Que ela se distingue um pouco. Vejamos que ela não vai falar em qual é a característica dessa substância. Ela justamente é bem curtinha. São compostos binários, ou seja, são compostos formados por dois átomos. Aqui eu tenho a água, que é um óxido formado pelo hidrogênio e oxigênio. Eu tenho o dióxido de carbono, que é formado pelo carbono e oxigênio. Todos os demais são formados por apenas dois elementos, certo? Compostos binários, nos quais o oxigênio é o mais eletronegativo. Vejam bem, tá certo? Em todos esses compostos, o oxigênio é o mais eletronegativo, tá certo? Reparem bem que em todas essas, o oxigênio e todos os elementos mais eletronegativos, eles sempre virão à direita da fórmula, tá certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, o monóxido de carbono. Temos o trióxido de ferro 2, tá certo? Vejamos aqui que esse daqui é o exemplo da hematita, que é essa pedra muito bonita aqui, que está aqui, tá certo? Ela é o principal composto do minério de ferro, tá certo? Na natureza, os óxidos, eles são muito encontrados nessa forma, tá certo? Do reino mineral. Muitas substâncias que nós conhecemos do reino mineral, elas são óxidos, tá certo? Não é uma exclusividade, existem outras, mas enfim. Vale aqui colocar essa observação, tá certo? Ou seja, compostos oxigenados do flúor não são considerados óxidos, porque eles não são considerados óxidos como esses dois exemplos, justamente porque o flúor ele é mais eletronegativo que o próprio oxigênio. Por isso que aquela substância, essa determinada substância, tá certo? A exemplo dessas duas, não são óxidos. Não são, porque nessas duas não será o oxigênio o mais eletronegativo, tá certo? Ao contrário do que ocorre nesses exemplos aqui em cima. Perfeito? Então vamos lá. Vimos que o óxido são compostos binários, formados por apenas dois átomos, onde o oxigênio é o mais eletronegativo, tá certo? E aí vamos falar um pouquinho da sua nomenclatura, ok? Ou seja, vejamos que a gente começa assim, ó, óxido de cálcio, óxido de sódio, esses dois exemplos que estão aqui. Como é que a gente começa? A gente começa falando ou escrevendo, né, a palavra óxido de, tá certo? O nome do elemento, tá certo? Aqui são dois metais, então nós vamos colocar o nome desse metal aqui. Óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de magnésio. Perfeito? E assim sucessivamente. No entanto, a gente tem que se recordar daquela possibilidade onde nós temos um mesmo elemento químico,
apresentar números de oxidações diferentes. E para cada uma dessas apresentações de número de oxidação diferente, a gente tem que indicar se eu tenho um número maior de NOx ou um número menor. A gente indica isso lançando mão dos sufixos, certo? E aí eu tenho um sufixo ico para o NOx maior e o prefixo, perdão, e o sufixo oso para o NOx menor. Esses sufixos vão acompanhar a nomenclatura, tá certo? De forma que se eu tenho esse óxido de ferro, onde o número de oxidação do ferro, nesse caso aqui, será 3, nesse primeiro caso, né? Nesse primeiro caso será 3, eu tenho que levar em consideração o sufixo para o maior NOx. Então, vai ficar óxido férrico, tá certo? Ico, porque o sufixo ico, ele se refere ao maior número de oxidação. E o sufixo oso vai justamente levar em consideração esse óxido aqui, ó, óxido ferroso. Vai ter NOx 2, tá certo? Que é o menor, lançando, reconhecendo, né, sabendo que o ferro tem esses dois NOxes, mais 2 e mais 3, o NOx mais 3 será o maior desses dois. Por isso que o sufixo ico, como está colocado aqui, tá certo? É comum também a gente se referir escrevendo usando os números em algarismo romano. Por exemplo, para esse primeiro caso aqui, ó, onde o número de oxidação fosse, né, no caso, não fosse, é 3, nós falaríamos óxido de ferro 3, certo? Da mesma forma que para o de baixo ficaria óxido de ferro 2. Lembrando que esse 2 e que esse 3, ele tem que ser escrito, tá certo? Em algarismos romanos, ok? Como é que ficaria, então, fazendo esse mesmo raciocínio? Professor, Fala. a gente vai saber qual elemento forma dois óxidos? Quando a gente vai Se o saber... elemento, no caso, forma dois óxidos. Entendi. O que a gente vai precisar saber... Tipo, como A vamos gente... saber se o elemento forma dois óxidos? Sim, é preciso reconhecer isso. É importante que vocês reconheçam, que vocês saibam que os elementos, ou alguns deles, eles têm 2 ou 3, ou muitas vezes até mais, possibilidades de apresentar números de oxidação diferentes. Tá certo? Então, por exemplo, o ferro, o cobre e o níquel, tá certo? Ele pode ser mais 2 ou mais 3, tá certo? Tá certo? O cobalto, ferro, cobalto e níquel, pode ser mais 2 ou mais 3. Por exemplo, o exemplo aqui do cobre, ele pode ser mais 2 ou mais 1, ok? É preciso realmente reconhecer, verificar lá naquela nossa aula de número de oxidação. Muitas vezes essa leitura, né, o fazer os exercícios, a gente vai absorver esse conteúdo. Vocês têm que saber mesmo. Ele vai pode ter uma informação, uma questão que seja importante a gente saber, né? Então, esses elementos, que são aqui os mais comuns, né, do nosso dia a dia, é importante a gente saber, tá certo? Então, vamos lá. Até aí tudo bem, meu cara? Até aí tudo bem? Eu vou imaginar que sim. Então, vamos lá. Nós temos o exemplo aqui, ó, óxido cúprico, ok? E o óxido cuproso. Prefixo ico e prefixo oso vão seguir para o maior e para o menor número de oxidação. Desses dois, o cobre vai se apresentar com NOx mais 2 ou NOx mais 1. Como eu já estava falando, é possível também fazer ou apresentar a nomenclatura utilizando os algarismos romanos, de forma que o primeiro deles vai ficar óxido de cobre 2 e o segundo, tá certo? Vai ficar óxido de cobre 1. Ainda é comum a gente apresentar ou verificar em provas, em livros, essa observação, essa forma de fazer nomenclatura.
Uma travada aqui, pessoal, só um minutinho. Beleza. Então, falamos dos óxidos, né? Um pouquinho da sua nomenclatura, agora vamos falar um pouco do seu caráter, né? Ou, quando eu digo caráter, seu caráter químico, né? Ou como ele reage quimicamente. E aí essa classificação, justamente da primeira que nós vamos ver, óxidos básicos, ela é definida justamente em termos de como ele reage, ou a característica dele, tá certo? Então veja bem, como é que a gente classifica os óxidos básicos? Óxidos básicos vão ser justamente aqueles óxidos que eles formam bases. Como é que eles vão formar a base? Eles vão formar a base à medida que ele reage com água. Então, se eu tenho um óxido, tá certo? E ele, em reagindo com água, forma uma base, esse óxido vai ser classificado como óxido básico. Certo? Se ele é um óxido básico, ele vai formar uma base da mesma forma que, grosseiramente falando, ele vai reagir como uma base. Tá certo? Esse básico aqui, ó, é uma qualidade dele, tá certo? Um adjetivo que esse óxido está ganhando. Então, veja, se ele é um óxido ácido, perdão, se ele é um óxido básico, é justamente porque ele reage conforme ou como uma base. Óxido básico com ácido vai formar sal e água. Fazendo uma analogia, base da sal e água, tá certo? Em se tratando que essa base vai se reagir com ácido. Ok? Então, nós temos aqui, ó, um exemplo de um óxido básico. Eu tenho aqui o óxido de sódio reagindo com água. Formei a minha base. Esse óxido aqui, ó, ele é um óxido básico. Por quê? Porque ele reagiu com água e formou base. Só que esse óxido básico, ele reagindo com ácido, tá certo? Vai formar sal e água. Esse óxido, ele reage conforme, ou como, né? Da mesma maneira que uma base. Por isso que ele é chamado de óxido básico, tá certo? Vale chamar a atenção que os óxidos básicos, eles são óxidos metálicos, ou seja, eu tenho o íon óxido, que é o oxigênio 2-, ligado aqui, tá certo? A um metal, ok? Essa característica aqui, da ligação aqui, será uma ligação iônica. Então, os óxidos básicos são, em geral, óxidos metálicos que se estabelecem através da ligação iônica, ok? Fazendo analogia, se os óxidos básicos eles reagem formando uma base, os óxidos ácidos vão reagir formando um ácido. Só que vão reagir com quem? Vão reagir com a água, tá certo? Então, óxidos ácidos reagem com água e formam ácidos. Óxidos ácidos vão reagir como também um ácido, tá certo? De maneira semelhante. Como assim? Quero dizer que se esse óxido básico esse óxido ácido, perdão, reage com uma base, ele forma sal e água. Então, óxido ácido com base forma sal e água. Ele está reagindo de maneira bastante parecida, tá certo? Com um ácido. Reparem bem, nós temos aqui o trióxido de enxofre. Trióxido, porque está 3 íons óxidos que está aparecendo aqui, tá certo? E o enxofre aqui. Só um minutinho que tem alguém chamando aqui no chat. Ok, foi nada. Então, nós temos esse mesma substância, o trióxido de enxofre, está colocado aqui embaixo agora, ele está reagindo com uma base. Como esse óxido aqui é um óxido ácido, ele vai formar um sal e vai formar água. Ok? Então, o óxido ácido será aquele que reage com água e forma ácido, e o óxido ácido será aquele que reage com base e forma sal e água. Temos aqui o nosso exemplo do óxido básico, o trióxido de enxofre, que está aparecendo aqui, ó, certo? Ao contrário dos óxidos básicos, que eram metálicos, esse daqui, ó, eu vou ter um óxido, o íon óxido ligado justamente a metal, tá certo? Recordem, a metal com a metal, essa ligação aqui será uma ligação
covalente, tá certo? E aí, ó, eu falei aqui, ó, trióxido, e aí a gente vai jogar essa fala, tá certo? Essa forma de indicar a quantidade de oxigênios na minha fórmula, tá certo? A gente fala dióxido de carbono. Por que o dióxido de carbono? Porque eu tenho duas vezes, né, o oxigênio aparecendo aqui, ou o íon óxido aparecendo aqui, tá certo? Dióxido de carbono. Trióxido de enxofre, porque está aparecendo 3 vezes, tá certo? Epitóxido 7, D de cloro, Cl2O7, monóxido de carbono, tá certo? Então, o que indica esse quadro? Ele indica justamente, está chamando a atenção por uso dos prefixos que a gente coloca mono, di, tri, tetra e assim sucessivamente, tá certo? Então, esse quadro ele sistematiza essa fala aqui em relação a esse trióxido de enxofre. Bem, vamos continuar falando um pouquinho dessa característica. Nós falamos dos óxidos ácidos, nós falamos dos óxidos básicos. Agora vamos falar dos óxidos neutros. Os óxidos neutros, eles não vão reagir, tá certo? Nem com ácidos, nem com bases. Por isso que ele é chamado de neutro. O exemplo desses 3 aqui. Nós temos o monóxido de carbono, o óxido de nitroso e o óxido nítrico. Óxidos nêutrons, eles não vão reagir com água, tampouco com ácido ou bases, tá certo? Agora, e os anfóteros? Anfóteros, ele já vai reagir com os dois. Então, nós temos um grupo de óxidos que eles podem reagir com ácido, tá certo? Ele reage com ácido, vai formar sal e água. Só que esse mesmo óxido, ele também tem a capacidade, tá certo, de reagir com base. Se ele reage com base, ele forma o sal e água. Como ele reage com os dois, tá certo? Ele vai ser classificado como óxido anfótero, tá certo? Exemplos do óxido anfótero. Um exemplo bem clássico é o óxido de zinco, tá certo? Nessa primeira reação aqui, ó, como ele está reagindo com ácido, formando sal e água, ele vai ser classificado para a primeira reação, ou ele está reagindo como um óxido básico. Só que na segunda reação, reparem, ele está reagindo justamente com a base, ok? Como ele está reagindo com a base, ele está fazendo o papel aqui de ácido, por isso que óxido ácido. Como ele reagiu com os dois, para sintetizar tudo, ele é chamado, ele tem essa bipolaridade, grosseiramente, entre aspas, tá certo? Ele tanto pode para um lado como pode para o outro. Então, ele é classificado como anfótero. Até aí tudo bem, pessoal? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Beleza. Vamos entrar agora nos óxidos importantes, tá certo? Aqui eu tenho o óxido de cálcio, tá certo? Que ele é bastante usado aqui na preparação da argamassa. Ele é usado para fazer a caiação, tá certo? Cal viva, quando ele é misturado com a água, ok? Nós temos aqui o peróxido de hidrogênio ou a água oxigenada, tá certo? Também que é um óxido. Ele é bastante utilizado no nosso dia a dia. Vejamos aqui que a gente tem a reação de decomposição dessa água oxigenada, tá certo? Quando ela entra em contato com a luz ou entra em contato com alguma enzima, tá certo, presente no nosso organismo, ela vai se decompor. E essa decomposição vai formar o oxigênio. Esse oxigênio, né, quando ele entra em contato com as camadas um pouco mais inferiores da nossa pele, ele promove a asepsia, tá certo? Ele vai formar ali, vai degradar, vai oxidar algum possível micro-organismo que esteja ali escondido, um pouco mais abaixo. Lembrando que ele vai degradar esses micro-organismos, né, que vão ficar, que vão se decompor com a presença de oxigênio, ok?
Bem, meus amigos, vamos entrar num tema bastante interessante, que é o tema central da aula, que é justamente falar da chuva ácida. Por que a gente, no início, nós falamos das características dos ácidos? Porque, justamente, o que vai formar a chuva ácida é justamente essa capacidade aqui que nós temos, ou melhor dizendo, uma das características de alguns óxidos, tá certo? Nós definimos lá, nós verificamos que nós temos os óxidos ácidos. O que são óxidos ácidos? Lembrando bem que são óxidos que, em contato com a água, ou quando esses óxidos reagem com água, eles formam ácidos, tá certo? Ou seja, essa é a concepção inicial da formação da chuva ácida. Ela vai partir desses óxidos ácidos. Primeiro ponto, essa figura ela ilustra a formação de uma chuva ácida. Nós temos o dióxido de carbono na nossa atmosfera. Esse dióxido de carbono vai entrar em contato com essa gotícula de água, certo? Como esse dióxido de carbono ele é um óxido ácido, ele vai reagir com essa água que está aqui nessa gotícula, vai justamente formar esse ácido que está aqui, ó, tá certo? O ácido carbônico. Essa que é o mecanismo. Deixa eu apagar aqui um minutinho. Esse que é o mecanismo de formação da chuva ácida. Ok? Agora vamos para os passos seguintes. Primeiro momento. A chuva ela é naturalmente ácida, tá certo? Então não é a presença de gás carbônico que vai formar a chuva ácida. Aqui está colocado o mecanismo, que é o mesmo. Objetivamente, quais são as substâncias que vão causar a chuva ácida? Vou destacar essa primeira frase aqui. Ó. A presença de óxidos de enxofre ou óxidos de nitrogênio. Tá certo? Então, a gente já pode afirmar a seguinte questão. A chuva ela é naturalmente ácida. Ok? O que vem a ser a chuva ácida, então? A chuva ácida é uma chuva que ela tem a acidez, tá certo? Diminuída. Ela vai ficar com uma concentração maior dos nossos íons hidrônio, tá certo? Quando a gente tem a presença desses óxidos de enxofre e de nitrogênio oriundo da queima de combustíveis fósseis, aí sim você vai ter esses mesmos substâncias, no caso aqui o dióxido, o trióxido de enxofre, ou esses óxidos de nitrogênio reagindo com água e formando aí sim, tá certo? Vamos ver aqui. Aqui já está a reação final. Vamos ver a reação de formação do ácido sulfúrico, tá certo? E do ácido nítrico. Então, reparem bem. Primeiro caso importante, a chuva é naturalmente ácida. A presença do ácido carbônico lá, sim, faz a chuva ficar ácida, no entanto, isso é natural. Isso, o meio ambiente funciona dessa forma. É um processo natural, ok? O ácido carbônico que está presente na nossa atmosfera, ele não vai causar degradações ambientais, nem à saúde pública também, não vai causar nenhum dano à saúde pública, ok? Nem danos ambientais, tampouco materiais, porque ele é um ele é um ácido fraco, ok? Agora, quando a gente tem a emissão de compostos da família do enxofre ou nitrogênio, ou óxido de enxofre e nitrogênio, esses óxidos, reparem, vão formar no final das suas reações os seus ácidos, só que esses ácidos, eles são fortes, tá certo? Beleza? E aí, reparem bem, vou chamar aqui a atenção, ó. Quando a gente tem pHs, por um exemplo, ok? Menores do que 5,6, a gente já vai causar degradações ambientais e danos à saúde pública também, ok? E aí a gente tem aqui o pH em torno de 4,5. Esse pH aqui, em torno de 4,5, olha, a concentração de ácido aqui é bastante elevada. Isso ocorre com mais facilidade, tá certo? Próximo de áreas industriais ou de mais populosas, tá certo? Tudo bem? Então, é o principal ponto em relação à chuva ácida, tá certo? É lembrar desses dois ácidos aqui, ó, tá certo? E lembrar da emissão de poluição, ok?
Vejamos, aqui tem um quadro explicativo da chuva ácida. Aqui nós temos o NOx e o SOx, ok? Esse X está aparecendo aqui justamente para se referir a uma grande família dos óxidos de enxofre e nitrogênio. Está vendo? SOx, eu me refiro ao SO2 ou SO3, dióxido e trióxido de enxofre. Esses materiais são provenientes, reparem, tá certo? Da queima de combustíveis fósseis ou da produção industrial, ok? Esses vão ser jogados para a atmosfera e vão reagir com água. Que característica faz com que eles produzam esses ácidos? Essas substâncias aqui, ó, são óxidos ácidos. Vão reagir com a água e quando caírem, tá certo? Vão cair com uma concentração maior, tá certo? De íons hidrônio. Essa concentração, quando está um pouco mais elevada, gera aquele pH em torno de 5, em torno de 4,5, como a gente colocou aí, e quando cai, vai causar danos à saúde pública, ou seja, vai causar danos às pessoas, né? E vai também causar danos materiais, ou seja, vai degradar as ruas, vai degradar os edifícios, os prédios públicos ou as obras de arte que estão expostas por aí. Da mesma forma que também vai causar danos, tá certo? Ao meio ambiente de uma maneira geral. Seja na água, ok? Onde você vai ter uma concentração maior e vai acabar envenenando e matando esses animais, a fauna e a flora aquática, da mesma forma que o solo ele vai se tornar mais ácido. E se o solo se torna mais ácido, né, você vai descaracterizar aquela característica, vai descaracterizar a característica, é ótimo, né? Você vai descaracterizar, né, vai tirar da característica que tem que ter para determinada planta, para determinado vegetal tá se produzindo, enfim. Por fim, pessoal, tá aqui, ó, alteração química nos solos, rios, tá certo? E lagos também. Aqui uma outra figura que ela mostra de uma outra forma a emissão desses compostos à base de enxofre e nitrogênio, tá certo? Que vão ser efetivados na natureza, ok? Na atmosfera. Aqui a gente tem as reações que vão ocorrer na atmosfera e um outro caso chamando a atenção para que uma observação, né? Eu vou explicar isso daqui. Na natureza, a gente tem o ar. O ar atmosférico é uma mistura. Ele é uma mistura de vários gases. Entre eles, e que está em maior quantidade, é o nitrogênio. Depois, a gente tem o oxigênio. Algo em torno aqui, aproximadamente, tá certo? Algo em torno de 70% de nitrogênio, 28% de oxigênio e os 2% da mistura de outros gases. No entanto, esse nitrogênio que está na natureza, quando ele está em contato com o oxigênio e ainda isso, em virtude dos raios que são comuns na atmosfera, eles vão formar esse monóxido de nitrogênio aqui. A partir do momento que você forma esse monóxido de nitrogênio, repara que o monóxido de nitrogênio está aparecendo aqui e aqui também. Ó. Pronto. Ele já começa o ciclo de produção da chuva ácida. Só que isso daqui, ó, é um processo natural, tá certo? Esse daqui é um processo natural, tá certo? Ele sim vai causar essa queda, essa relação de chuva ácida, mas o grande causador não é essa provocada pelos raios, não. É oriundo dessa aqui, da queima dos combustíveis. É para cá que a gente tem que lançar o nosso olhar. Tá certo? Deixa eu apagar aqui. Então, vejamos. E aí a gente tem a produção da chuva ácida em função da reação, dessa reação química que acontece com a água da atmosfera. E aqui a gente tem dois exemplos, ok? Aqui a gente tem dois exemplos de áreas que estão danificadas pelos efeitos da chuva ácida e um antes e depois dessa estátua aqui, ó, de arenito.
à medida que esse ácido vai caindo, ele vai reagindo aqui com a superfície e vai degradando, tá? Então a gente tem aqui o antes e o depois. Falar um pouquinho das soluções da chuva ácida, tá certo? Das soluções para evitar, tá certo? A chuva ácida. E aí essas soluções, ela envolve esses aspectos aqui, ó. Aspectos técnicos, aspectos econômicos, políticos e sociais. Aspecto técnico, a gente diz respeito aos, olha só, mecanismos, quais ferramentas que a gente tem, que produtos de engenharia, né, a gente pode colocar, né, que produtos não, que mecanismos de engenharia a gente pode colocar para evitar, certo? Ou que forma eu posso produzir um determinado material para que saia menos poluente. E se caso saia poluente, o que eu posso fazer para barrar essa emissão? Então, quando eu falo de aspecto técnico, eu falo disso daqui, ó, tá certo? Então, o emprego de mecanismos que visem a absorção, tá certo? De compostos que vão promover a chuva ácida. Então, aqui a gente tem lavagem de gases, ou seja, em vez de eu jogar esse gás na atmosfera, eu simplesmente direciono esse gás para uma unidade que tenha água, um recipiente. Eu jogo água nesse gás, falando de maneira grosseira, antes que esse gás ele vá para a atmosfera. Quando isso acontece, ou essa técnica é chamada de lavagem de gases. Ou seja, eu formo aquela substância ácida, né? Aquele líquido vai se tornar ácido, ok? E eu não vou jogar esse gás para a atmosfera, ele não vai gerar chuva ácida, imagina da forma que eu já consumi o que está produzindo a chuva antes. E esses sistemas de absorção, ou seja, a gente pode colocar uma série de, por exemplo, carvões ativados, vamos colocar, se eu estou jogando uma série de poluentes para a atmosfera e faço com que esses poluentes, antes de ir para a atmosfera, eles passem por carvões ativados, esses poluentes vão ficar absorvidos no carvão ativado. Isso pode acontecer também, tá certo? Então, uso de petróleo de melhor qualidade. Se a gente usa um petróleo que tenha uma alta concentração de enxofre e nitrogênio, e é justamente esse o ponto que se refere à qualidade, tá certo? Se eu uso compostos que tem muito enxofre e nitrogênio, quanto mais eu queimo, mais emissão de compostos à base de enxofre e nitrogênio eu tenho, tá certo? Então, isso vai fazer com que a gente justamente elimine os possíveis focos, né, a possível produção da chuva ácida. E aí, do ponto de vista político, se a gente usa transporte individual, vai ter muito mais carro na rua. Agora, se a gente promove, né, o uso de transporte público, a gente vai evitar justamente a emissão desses gases poluentes, né, esses gases que podem promover a chuva ácida. Então, essa questão do transporte coletivo é uma questão que se refere à questão política. Né? Veja que, por exemplo, na Europa, a gente tem, até mesmo no Japão, por exemplo, a gente tem uma rede ferroviária, né, trens e metrôs, ela é muito maior do que a do Brasil, por exemplo. Então, lá o uso de transporte coletivo é bastante estimulado, tá certo? Outros é a construção de carros com motores mais eficientes, que se remete também aqui, tá certo, à questão do petróleo. Ou seja, se eu tenho um combustível, um carro movido à energia elétrica, por exemplo, eu vou produzir minimamente qualquer tipo de poluente, tá certo? Ao passo que se eu consumo combustível fóssil nesse meu motor, eu vou produzir gases de efeito estufa, eu vou produzir gases que vão gerar a nossa chuva ácida, tá certo? Aqui, ó. Porque eles vão produzir gases tóxicos e nocivos. Ok? Então, meus amigos, em virtude do tempo, a gente fecha aqui essa segunda parte. E na nossa próxima aula, a gente continua falando de efeito estufa e aquecimento global, ok? Então, nessa
esse último instante, nós falamos de ácido, perdão, falamos de óxido, falamos das características. Agora sim, de óxidos ácidos e bases, e chamamos atenção para outras características. Por fim, nós falamos da chuva ácida e da relação que existe, né, entre esses óxidos, ok? E a produção da chuva ácida. Lembrando que a chuva ela é naturalmente ácida e, em virtude da gente jogar para a atmosfera compostos à base de enxofre e nitrogênio, essa chuva ela vai se tornar mais ácida ainda, tá certo? Você vai aumentar a concentração de íons hidrônio e isso vai resultar no abaixamento do pH, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Professor, tudo bem com o senhor? Alô? Oi. Pode falar. Oi. Pode falar? Bem, eu estava assistindo sua aula e só para terminar, eu estava querendo saber se essa aula de hoje se vai para o Google Sala de Aula. Então, todas as nossas aulas, né? Todas as nossas aulas são gravadas, tanto as minhas e com a dos colegas para outros professores também, e elas vão ficar no Google Sala de Aula, sim. Eu sei, pô. É porque eu estava falando com a Dayana, tinha algumas matérias aí de outros professores que ainda não chegaram no Google Sala de Aula. É por isso que eu estou fazendo essa pergunta aí. Pode ficar à vontade para me perguntar qualquer coisa mesmo, não tem problema não. Mas, e aí, nesse caso... Eu estava Então, falando sobre isso também. Então, pode ficar à vontade para fazer as perguntas, mas essa em questão dos outros colegas, somente ela pode responder os outros colegas, eu não posso falar. Se fosse alguma coisa da minha, talvez eu pudesse ajudar de alguma forma. Tá? Mas aí eu te sugiro entrar em contato com ela. Eu sei disso. Mas só que, assim, aí a matéria assim, que o senhor passou hoje, vai ainda chegar hoje ou chega amanhã, assim, mais ou menos, no Google Sala de Aula? Eu, em geral, mando no mesmo dia, no máximo no dia seguinte para ela, entendeu? Tranquilo, pô. Tranquilo, tá tranquilo. Tá? Beleza. Pode ficar à vontade quando você tiver qualquer dúvida. Muito obrigado, professor. Valeu aí. Tá bom? Entre em contato quando você tiver alguma dúvida. Faça os exercícios. Ok? Um abraço, então. Tchau, tchau.